O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Sergipe foi criado de acordo com o projeto de lei 3.775/2008, mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe e da Escola Agropecuária Federal de São Cristóvão. Mas a história do IFES remota ao início do século, quando o presidente Nilo Peçanha, através de um decreto presidencial, criou as escolas de aprendizes e artífices em várias capitais brasileiras. Somente em 1959, a escola, que já havia passado por duas mudanças, transformou-se em autarquia federal. Após várias outras mudanças de título, em 2002 ocorreu a cefetização da unidade, transformando-a em Cefet Sergipe. 6 anos depois, uma nova lei foi sancionada, criando os institutos federais no Brasil. Atualmente, o IFES possui 6 campos, dentre eles 3 se encontram em construção. Nesse documentário, nós vamos conhecer um pouco sobre a história desse instituto. Vamos conhecer também professores, desde os mais antigos aos mais atuais. Vamos conversar com comerciantes que acompanharam todo o processo de desenvolvimento do campus. Vamos conhecer também alunos que atualmente estudam no IFES e saber um pouco como foi sua trajetória e como tem sido sua trajetória na instituição. Bom, nós estamos aqui com o professor Argolo, professor de arte daquele Instituto Federal de Sergipe, e nós vamos fazer perguntas assim a ele, como foi a trajetória dele durante esses anos aqui no IFES. Bom, professor, quanto tempo você trabalha aqui? Desde a fundação. Desde a fundação. Você sabe assim o ano que fundou? Ah, não me lembro. Tem Tem o quê? 20 Mais anos. ou menos 20 anos. E quantos anos o senhor tem assim de sua idade? A minha idade é 67. Bom, e o que você achou assim da trajetória? Tipo, quando o IFES era desde antigamente e até agora? Faça uma análise nessa linha de tempo. Bom, nós iniciamos aqui. O IFES não tinha alunos, depois abriu inscrições, as inscrições dos alunos vieram e começamos a trabalhar. O início muito difícil, por conta de transporte, que era uma complicação imensa, mas a escola sempre foi assim, bem acolhedora, os professores muito receptível e fazendo um trabalho interessante. Alguns anos depois, não muito, a comunidade já estava aceitando o IFES, que era um instituto recém-chegado, era Cefet, a processo de Cefet, recém-chegado, e sempre há uma expectativa, né? Mas logo eles aceitaram porque nós começamos a fazer um trabalho na comunidade. Por exemplo, artes, nós abrimos, a direção da casa abriu artes para a comunidade, para os alunos e pessoas da região. Vieram pessoas de Pedro Barreto, de Burquim, de Salgado, vieram de Pedrinhas? Pedrinhas, Interessante do essa interação. 13, que mais para aquela região, tá? Simão Dias. Simão Dias, e tivemos Até de Paripiranga. Isso, mas principalmente de Simão Dias nós tivemos uma caravana aqui imensa de alunos que fazíamos, aí nós conseguimos fazer teatro, fazer música, fazer pintura, fazer escultura, fazer poesia e instrumentos musicais, vários instrumentos nós abrimos para... E eu vivia praticamente aqui dentro da escola. Aí nós gravamos, quando o Brasil fez 500 anos, antes nós passamos uns 2 anos ensinando as pessoas a compor e fazer poemas para música, e musicar, e fazer arranjos, e tocar, e nós conseguimos gravar na época, nós conseguimos gravar um disco, conseguimos fazer uns livros de poemas
conseguimos fazer livro de caricatura, que nós dávamos aula também de caricatura. Tudo isso vocês vão encontrar na biblioteca. E a escola fervilhava a cultura, porque a comunidade chegava aqui ávida por fazer, e são pessoas altamente inteligentes e pessoas que tinham assim, uma vocação imensa para as artes, né? E aí os trabalhos iam surgindo. Por exemplo, nós fazíamos mensalmente um varal de poemas, caricaturas, história, e estes comprovós que tem aqui na escola, nós colocávamos os varais aí, prendíamos com barbante e aquele trabalho ficava ali exposto um mês. Todo mundo vinha ver os trabalhos dos filhos, os trabalhos dos netos, os trabalhos dos amigos, dos sobrinhos. Então a escola vivia uma coisa assim maravilhosa. Entendeu? Os alunos ficavam o tempo integral aqui, nós tínhamos refeitório, e aí isso aqui transformou-se numa escola comunidade. E as pessoas vinham para cá, para dentro. Aí nós tínhamos festa de São João, nós tínhamos o Natal, cantata de Natal, montamos um pequeno coral dos professores e funcionários. Este livro de poesia foi feito pelos professores, funcionários administrativos e terceirizados. Você veja que a coisa era interessante. Porém, depois, eu achei que foi um declínio muito precipitado. Com a mudança do diretor, ele trouxe uma outra metodologia que não se adequou a nosso pensamento. Você lembra assim do nome? Foi o professor Zacarias. Zacarias do Rego. Ele dava carta branca. Tudo que fosse construtivo, ele dava carta branca. Aí nós montamos inclusive um jornal, que era o nome de Aquários, e esse jornal foi patrocinado pela iniciativa privada, e nós falávamos muito sobre o trabalho da escola, e falamos sobre os vultos históricos importantes, as pessoas importantes da comunidade de Lagarto, e do Boquinho, da região. E era assim uma coisa, eu acho que conseguimos fazer uns 5 ou 6. E a tiragem era a tiragem de 1.200 exemplares. No primeiro, aí foi subindo. A escola foi se popularizando mais? A escola foi. E a própria comunidade já foi. Porque a escola não tinha nenhuma responsabilidade sobre o jornal. A responsabilidade era o departamento de artes, está entendendo? E não era nem era o departamento, era a minha responsabilidade. E aí nós fazíamos o jornal, e os jornalistas escreviam, os jornalistas de Aracaju. Por exemplo, a coisa ficou tão fantástica que o livro de poesia, o prefácio dele é de um acadêmico da Academia Sergipana de Letras de Aracaju. Você veja que o negócio, quando ele viu o trabalho, ele ficou apaixonado. Isso não é possível. O nível era altíssimo. Não tinha aqueles poemas romanceados, não tinha aquela coisa, era uma coisa assim bem terra, bem chão, uma coisa assim concreta, uma coisa... Aí, com o passar do tempo, como você falando, foi mudando isso, né? Para pior. Né? Hoje não temos mais festas juninas, exposição de artes, cultura. Não. Comparando com hoje em dia, o que você acha assim que está... Não, eu acho que nós estamos tentando um renascimento com a nova diretoria. Com esse novo diretor, o professor Osman, eu vislumbro tempos melhores, entendeu? Mas passamos alguns anos nas trevas da politiquice, da política barata, daquela política destrutiva. Entendeu? Então a escola toda sofreu, a comunidade sofreu. Os valores culturais. Foi embora. O disco que estava pronto, inclusive prefaciado pelo diretor da escola aqui, do Cefet, e também do diretor-geral, o professor Belarmino. Só que a politiquice
que eu não tenho nada a ver com isso, não sou político. Aliás, eu sou um político, mas não praticante. Quem não é político? Verdade. Mas não sou político partidário. Eu penso que nós temos que debater pela saúde, educação, cultura, pelo povo, pelas necessidades do povo. E o professor tem inúmeras necessidades, e a maior necessidade do professor é realmente de dividir o pouquinho que ele aprendeu. Exatamente. Pois, professor, muito obrigada pela sua participação. Vai ser altamente importante para o nosso documentário, viu? Obrigada. Obrigada, professor. Prazer enorme, felicidade para vocês, bom trabalho, viu? Obrigada. Obrigada. Agora estamos com o professor Mauro aqui do IFES e ele ensina física aqui há algum tempo e ele vai falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram aqui do IFES nesse período que ele trabalha aqui. Professor Mauro, você tem quantos anos? Tenho 46. Eu cheguei aqui no IFES há muito tempo, em 96, dezembro de 96. Estou até hoje, já tem um certo tempo. Vi a transformação daqui de escola técnica em Cefet e agora, recentemente, Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Sergipe, Ciência e Tecnologia de Sergipe. E as transformações foram grandes, né? Virou um instituto e a gente hoje já oferece cursos além do ensino técnico, a gente oferece também cursos na área tecnológica superior. A exemplo do curso de automação, curso de informática, né? Tem um curso de redes de informática e o curso agora de licenciatura em física, né? Que inclusive foi avaliado pelo MEC e teve uma nota 4 de 5 possível. Então, nós temos um grande número de doutores agora aqui no curso de física e estamos tentando ver se a gente qualifica os outros professores dos outros cursos para que o Instituto seja cada vez o que melhor. É uma tarefa difícil no país, mas acho que a gente vai conseguir. Então, quando isso começou aqui, não tinha curso de superior? Não, só tinha cursos técnicos na área de eletromecânica, edificações e informática industrial. Aí esse curso de informática industrial passou por uma reformulação e virou um curso de processamento de dados em informática, né? E hoje virou um curso simplesmente de redes e informática, né? Então, e o curso de eletromecânica, ele é um curso que no início teve uma boa empregabilidade, né? E até hoje ele ainda consegue tem um mercado muito bom ainda para a turma de eletromecânica. Teve um aumento muito grande na área de edificações, né? Por conta da construção civil, né? E o curso de informática, ele já tem um mercado dele que muda muito, né? Então, eu espero que mais forma muita gente e acho que forma nossos estudantes também. Eles têm um ensino bom aqui, né, comparado com outras escolas. E a gente não prepara aluno para vestibular, mas assim mesmo eles conseguem terem êxitos nesses concursos e também é uma das opções que ele tem também, né? Embora nós queremos que nossos estudantes formem técnicos e trabalhem na área, né? Porque o nosso país tem uma carência muito grande de profissionais de nível médio, certo? E quando foi em 2006, nós já começamos a ofertar curso aqui no Campus Lagarto. O primeiro curso superior foi o curso de automação, né? O curso superior de automação, que é um curso de tecnólogo, é um curso superior, né? Mas é em tecnólogo, não é um curso de bacharelado. Teve uma procura boa, a gente formou muitos profissionais, né? E há uma esperança agora de que a gente possa ter mais outro curso superior aqui no Instituto, que é o curso de Engenharia Elétrica, né, com ênfase em automação. Mas é um curso que ainda está sendo construído o seu PPC, né, que vai ser mais um curso que vai agregar aqui na escola. E depois do curso de automação, foi criado o curso de Física e o curso de Informática em 2011. Esses cursos vêm caminhando, né? O curso de Física hoje é o curso com os docentes que tem a maior titulação, né? E a melhor nota daqui do campus, apesar de que o curso de automação
já foi também avaliado pelo MEC com média 4 e está esperando agora a sua segunda avaliação, certo? Quando eu vim trabalhar aqui, nós não tínhamos livros na biblioteca, os laboratórios não tinham equipamentos, faltava um professor, não tinha transporte para os estudantes nem para os professores. Era muito difícil. Hoje a realidade mudou bastante, né? Então eu acho que hoje a gente tem um campus mais assim, eu diria assim, nós temos mais estudantes hoje, né? Mais cursos, mas nós estamos numa região muito carente do estado, que precisa formar profissionais para que os alunos não precisem se formar para ir para Aracaju, né? O IFES, então, ele se coloca aqui como uma opção para o estudante poder adquirir sua profissão e entrar no mercado de trabalho. Isso é muito bom. Eu sinto orgulho disso, de ajudar os estudantes. Então estamos aqui com o professor Silvio Sandes, o professor de Biologia do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e nós vamos fazer aqui uma entrevista com ele, com algumas perguntas sobre a sua trajetória no IFES. Então, professor, como foi, com quanto tempo o senhor está no Instituto? Então, a gente está completando, essa semana agora, em 14 de abril, 3 anos. Agora aqui então, aniversário... Isso, a gente está aniversariando 3 anos, está acabando a estágio probatório da gente e comemorando os 20 anos agora do IFES também, né? São 3 coisas ao mesmo tempo. Como foi a sua entrada no IFES? Então, a gente fez o concurso público, né? Porque ele tem que ser feito. Eu já tinha feito em 2009, um concurso, mas eu não tinha sido chamado, porque não construíram um polo de distância na época, para a parte de biologia. Aí, em 2011, teve esse concurso e a gente foi chamado em 2012. Foi bem rápido. Teve concurso, prova de títulos. E, então, assim, foi um concurso bastante concorrido, mas, assim, não teve grandes problemas, não. Como você definiria os seus 3 anos no IFES, assim, com os alunos? Hoje, literalmente, eu amo o IFES. Eu tive uma dificuldade de me adaptar ao IFES, porque eu trabalhava em escolas particulares com um público muito diferente. Não que eu não gostasse, mas aqui os alunos, eles, passarem para o vestibular, por ser geralmente um curso integral, por eles passarem o dia todo, eles terminam ficando aqui, terminam ganhando uma grande independência e terminam ganhando também uma grande responsabilidade. Então você termina podendo cobrar muito mais desse aluno e fazer atividades muito diferenciadas. Hoje mesmo a gente passou a manhã toda do sábado apresentando um trabalho que os primeiros anos fizeram sobre metodologia ativa. Isso em nenhuma outra escola eu conseguiria fazer, porque eu teria que movimentar muitas coisas, mas teria que enfrentar o ego de muitas pessoas para conseguir fazer um evento como esse. Então, assim, eu demorei para me adaptar, mais de um ano para adaptação, mas eu não troco essa instituição aqui por nenhuma outra. Eu me sinto muito bem mesmo estando aqui. E não só pela questão de ser no sentido de estrutura, que a gente nem tem essas estruturas, mas no sentido das pessoas que estão aqui, os alunos que estão aqui, os professores que estão aqui. Entendo. Assim, é óbvio, é claro, não é novidade nenhuma que os alunos têm um grande amor pelo senhor, pelo professor Silvio. Como foi que o senhor conquistou isso? Porque um professor, ao entrar no campus, ele é meio desconhecido, mas ele vai conquistando os alunos. Como foi chegar a praticamente todos os alunos amarem o professor Silvio? Então, eu não sei se chega a esse nível, mas assim, realmente a gente tem um relacionamento que eu considero muito bom. Porque é muito aberto o relacionamento entre a gente não precisa ficar escondendo. Às vezes, quando tem algum aluno que quer, digamos, enrolar. Geralmente, o aluno do primeiro ano é que a gente tem a maior dificuldade, porque ele está se adaptando ao IFES. Mas é um diálogo muito aberto e muito transparente. Então, as aulas, a gente usa algumas dinâmicas nas aulas, que no final das contas ainda são poucas, mas como normalmente a gente não tem uma formação voltada para usar muita dinâmica, então qualquer pouquinho de dinâmica que você use já termina conquistando o aluno. Mas isso, eu acho que a maior questão aí é esse relacionamento bastante aberto que a gente tem. De o que precisar falar, a gente fala mesmo, não precisar enrolar. Tem problema, a gente discute o problema em sala de aula sem medo. Os alunos falam, a gente fala. Em nenhum momento tem autoritarismo. Não precisa disso. Então acho que isso termina... Os dois lados terminam ganhando muito quanto a isso. Para encerrar aqui, agora falando do campus, você acha que o campus nesses 3 anos ele mudou muito? Ele era melhor? Agora está melhor? Ele está evoluindo?
eu acho que a gente conseguiu evoluir. Ainda não em estrutura física, tá muito devagarzinho. Faltam incentivos para que a gente consiga. A gente tem que melhorar muito, na verdade, muito, muito mesmo. Mas eu acho que, considerando pelo que eu faço no campus em relação ao que eu fazia, hoje eu tenho mais de 10 alunos bolsistas. Antes eu tinha 2, 3 alunos bolsistas. Então, com o tempo, naturalmente, a gente vai evoluindo. Ainda é muito pouco em relação ao que a gente precisa fazer. É muito pouco, mas eu acho que houve evolução. Acho que com a nossa direção, com as nossas coordenações, quando, principalmente, direção, coordenação e professores, eles conseguem se comunicar, e isso é óbvio, todo mundo ganha. Eu acho que agora a gente está conseguindo se comunicar mais e o IFES está evoluindo. Para mim, acho que o que falta mesmo aqui é a gente conseguir a mudança da estrutura física, para que a gente tenha um maior apoio para as nossas pesquisas, para a nossa extensão e não somente para o ensino também. Certo. Então, encerramos por aqui. Obrigado, professor. E é isso. Agora estamos com o professor Jonas e ele é recém-chegado aqui no IFES, tem menos de 1 ano. E ele vai falar um pouco sua experiência aqui desde que ele chegou. Bom, Professor, antes você tem quantos anos? 25. Então, a disciplina que eu leciono aqui no Instituto é a disciplina de língua inglesa, em inglês também, varia de turma para turma. E uma coisa que realmente me surpreendeu positivamente ao chegar no IFES foi a recepção que essa disciplina teve por parte dos alunos. Até então, em outros lugares que eu já havia trabalhado, em outras escolas que eu já tinha lecionado, eu tive que enfrentar muitas dificuldades para primeiro convencer os alunos sobre a importância da minha disciplina e o quanto ela poderia ser relevante no presente e mais ainda no futuro. Mas aqui, quando eu cheguei, a princípio eu já tive o apoio total da direção, que me incentivou a colocar em prática um projeto de extensão. E no projeto de extensão me surpreendeu a grande quantidade de alunos com nível avançado que tiveram procura para participar do curso. E o curso está ainda em vigência, estamos prestes a terminar a primeira turma e eu espero que no futuro, com os novos estudantes que estão prestes a ingressar, nós podemos aumentar a quantidade de pessoas participando. Obrigada, professor. Por nada. Nós estamos aqui agora com Dona Gilda, proprietária da lanchonete aqui, que se encontra na frente do Instituto. Ela vai nos contar um pouco da história dela desde o início, como foi assim que ela abriu a lanchonete, quando ela trabalhou, quando ela começou, desde o início. Tanto como abriu a instituição, como ela começou a trabalhar aqui vendendo lanche para os alunos do IFES. Bom, Dona Gilda, como foi assim sua trajetória? Você começou a vender lá dentro, como você já Não, disse? eu já tive a lanchonete lá dentro, um tempo. Aí não deu certo, por vários motivos não deu certo, aí eu continuei aqui no meu. Só que eu não tinha nada aqui, a minha era bem pequenininha ali dentro, mas mesmo assim, tinha os alunos todos, tinha contato com os professores. Mas lá dentro você pagava aluguel? Lá dentro eu pagava aluguel, lá eu pagava o telefone, lá eu pagava a luz. Eu achei melhor vir pra cá, porque a despesa era muito alta na E época aqui pra mim. aqui é sua residência? você Aqui tem é a casa? minha residência, desde que começou, aqui é minha residência. Toda a vida eu praticamente comecei a trabalhar, conquistei tudo que tem aqui, foi aqui. Entendi. Foi aqui. Contando com a força de todos vocês, alunos, e professores, funcionários, de todo mundo aí. Que são todos meus amigos, que eu considero muito respeito, todo mundo. E agora então, com a falta do meu marido, é que eu senti que eu tenho muitos amigos aí dentro. É muito bom, muito bom. Já tem o quê? 20 anos que a gente está aqui já. Desde que inaugurou. No dia da inauguração eu estava aqui. Mas aí a senhora já tinha experiência com cozinhar e fazer assim? Já tenho lanchonete já há 40 anos. Muito tempo. Só 20 eu tenho aqui. Aqui eu tenho 20, em Aracaju fiquei 30. Em Aracaju fiquei 10 anos, tinha 10 anos de lanchonete em Aracaju. Eu não mudei pra aqui. Às vezes os alunos reclamam assim dos preços que é caro, que é aquilo. Ai, mas isso... Não, mas eles estão enganados, não tá não. O que eu faço o possível e impossível para segurar aqui. Entendeu? Porque tem coisa lá bem mais cara do que aqui. Eu faço o possível e impossível para segurar a barra. Justamente por causa disso. Porque eu só dependo de vocês, dos
os alunos, professores, funcionários, todos daí de dentro. Porque você sabe que no dia que fecha aqui, acabou, não tem mais nada. Depende só de vocês. Então o IFES lá não foi muito favorável para a senhora ficar trabalhar lá dentro. Na época não foi não. Não foi não. Eu tinha que ter despesa com funcionários, com todo mundo. Aqui eu já tenho menos funcionários, lá eu tinha bem mais. Porque eu tinha uma turma para ficar lá dentro e outra turma para ficar aqui. Eu tinha lanchonete lá e tinha aqui. Nossa. Entendeu? Entendi. E assim, E era diferente? Hã? As duas lanchonetes? Era diferente. Diferente porque eu não tinha isso que eu tenho aqui hoje. Era bem pequenininha, hoje eu tenho grande assim. mas com a quantidade de alunos que no começo era muitos alunos, era menos. Não, porque logo era o começo, era mais ou menos, depois foi aumentando, né? Aí também você teve que aumentar os fornecedores, né, para distribuir, para trazer as coisas, entendi. Outro aspecto interessante é na hora do almoço aqui. É uma hora do rush mesmo, é aquele aperto e... É, uma correria, né? Às vezes nem atende todo mundo direito, Mas né? desde lá que você já fornecia almoço, isso aqui foi de um tempo Toda a pra vida cá? eu fornecia almoço aqui. E vendia quem tinha. Os alunos acabaram tornando. Não lá no servia almoço, lá servia, toda vez servia almoço aqui. E os professores também almoçam. Na época almoçavam, muitos professores almoçavam aqui comigo. E a senhora assim participava do que acontecia lá, tipo cultura, porque no início Foi bastante. Inclusive teve uma festa da... Como era o nome mesmo? Candeeiro, o quê? Como é que era? Não lembro não, você não lembra? né, da nossa época. Candeeiro, forró do candeeiro. Aqui no IFES? Vai no IFES, sim, muito bom. Tive as festas de São João vindo participar, tomei conta uma época de barraquinha, fiz barraquinha de tudo, de lanche, de tudo. Então era uma coisa. Foi. Tinha a festa garota da UNED, que na época era UNED, né? Hoje que não é, né? Na época era UNED. Já teve muitas festas boas aí. Formatura, tudo teve. Hoje em dia tá devagar, não tem quase nada, mas tive muita coisa. Verdade. Então era. Até forró aqui os pessoal no São João fazia, na época de São João, enfeitava tudo, faziam um forró e dançavam, até os professores dançavam tudo aqui, ó. Foi muito bom, hoje está muito desanimado, mas já foi muito bom. Mas mesmo assim, eu digo desanimado assim, de festa, né? Mas pelo que a senhora avalia, antigamente sua lanchonete assim, vendia mais, agora tá menos. agora está mais. Tá mais, né? Com muitos alunos. Porque cada ano vai aumentando, né? Cada ano é uma turma diferente, né? Pessoas E novas. são as turmas maravilhosas, todo mundo que entra, não tem o que Conheci dizer. várias pessoas. Não, várias pessoas. Você nem sabe, às vezes eu saio. Dona Gilda, tudo bem? Eu olho, quem é, meu Deus? Dona Gilda. Que eu não lembro, a correria é tanto, mas graças a Deus o contato é maravilhoso. Muito bom. Então todo mundo aí, considero muito todo mundo, muito bom aí. Todo mundo. Até Eu tô saindo com saudade. mas vai Tá sair. saindo? Tô saindo deixando saudade, tô saindo. Tu vai sair, vai se mudar, mulher? Vou mudar, vou para Caju. Mas a lanchonete? A lanchonete quem fica aí toca, né? Bota a lanchonete na frente. Seus filhos? Ou meus filhos, quem comprar. Mulher, você tá pensando em fazer isso esse ano? já? Este ano, se Deus quiser. Fé em Declaração. Deus, a qualquer hora você vê o caminhão encostando aí para levar a mudança. Com fé em Deus. Gente. Se Deus quiser. Tá na hora de eu me aposentar, minha filha. Já tô com 65 anos, já trabalhei muito, já cuidei dos filhos, já cuidei de netos. Agora já tá na época de descansar um pouco, né? É verdade. Né? Todo mundo tem que descansar. Descansar Uma um hora da pouco. vida. que Quando não- chega a idade, você não tá devagar. Exato. 65 anos não é brincadeira, não. Trabalhei muito, né? A gente espera que continue, como você disse, vai vender. Quando eu vender, mas quando eu vender, para quem eu vender vai continuar. Claro. Aí talvez entre até melhor do que eu. Quem sabe, né? Não sei, quem sabe. Marca, sabe? Cada um tem sua marca. Já conhece, vez todo sua mundo já marca, é né? amigo. É. Mas o pessoal daí não tem o que dizer de ninguém, gente. São maravilhosos, todo mundo aí. Eu tenho contato com todo mundo, tenho contato com os pessoal ali da frente, vigilantes, todo mundo, os professores. Vigilante, todo professor, aluno, servidor. Todo mundo, graças a Deus. Isso é muito bom pra gente. É muito bom. Tanto que É você o que trabalha, luta com o povo, aí também você acaba não se estressando tanto, né? Não. Que vai não. descontraindo. Agora mesmo, com a perda do meu marido, eu tive uma força imensa de todo mundo. Foi que me ajudou bastante. Me ajudou, porque meu marido morreu de repente, né? Aí ajudou bastante mesmo. Todo mundo chegava aqui para conversar comigo. Dona Gilda, não é assim, a vida é assim, é assim. E isso ia ajudando bastante, claro. né? Maravilhoso. E só tem que agradecer. Ó, dona Gilda, muito obrigada pela sua participação. Bom, minha filha. Obrigada, dona Gilda. Tudo bom. Valeu, tudo bom. Vou deixar eu sair, mas vou deixar saudade. É verdade.
82. 82. Aí, olha, as competências avaliadas pelo Enem na prova. Hoje eu vou entrevistar um aluno do integrado, bom dia pra você também. Bom dia. Qual é o seu nome? Marlon Alves dos Santos. Idade, por favor. 16 anos. Há quanto tempo você está aqui no campus? 2 anos. Qual curso você escolheu? Redes e computadores. Como é que foi a sua entrada no campus? Cara, foi, não vou dizer, não foi frustrante, mas também não foi, nossa, caramba, que foda, né? Foi muito legal, assim. Tipo, eu esperava mais da estrutura do campus, apesar daqui não ser tão fraco, sabe? Eu esperava mais das matérias do curso. Eu queria que fosse um foco maior na área de informática do que mais na área de redes, mas o nome do curso é Rede de Computadores. Mas eu queria mais matérias focadas na área de informática mesmo, de programação e tal. Essa foi a minha principal frustração. O que você espera daqui pra frente, tanto do curso quanto pra você mesmo? Olha, do curso, eu gosto do curso. Eu quero seguir na área de tecnologia e informação. Eu estou pensando ainda qual curso eu vou fazer na faculdade, mas com certeza vai ser na área de TI. Minha segunda opção de curso é letras, em inglês. Mas eu pretendo seguir na área de TI mesmo. Você dá uma palavrinha sobre o que você está achando, o que você acha do campus? Tanto quanto a estrutura dele em si, quanto a metodologia, o ensino e tal. Olha, cara, a estrutura do campus é uma estrutura boa, mas ela está meio desorganizada. Por exemplo, a gente tem muita ferramenta aqui que não pode ser utilizada. O pessoal de eletromecânica tem vários laboratórios aqui embaixo que eles nunca nem toparam nas ferramentas, entendeu? Eu acho que é mal administrado só. Estrutura a gente tem, verba a gente tem, mal administração só. E quanto à metodologia de ensino? Metodologia de ensino, cara, assim, eu não vou muito com a cara de exatas, matemática, física e tal. Mas os professores aqui ensinam bem, só alguns que escorregam um pouco na explicação. Por exemplo, pode dar um exemplo? Não, cara, não posso citar nomes, sabe? Mas você deve saber. Quem é aluno sabe. Obrigado. Nada. Bom, estamos aqui com duas alunas do curso superior de licenciatura em Física e nós vamos iniciar uma entrevista fazendo algumas perguntas sobre o seu tempo no campo. Bom dia. Bom dia. Seus nomes são? Meu é Aline. José Feliciano. Certo. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. 22. 26 e 22 anos. Isso. Há quanto tempo vocês estão no campus? 3 anos. 3 anos. Nós entramos no mesmo período. No mesmo período. Isso. Certo. Como foi a entrada de vocês no campus? Assim, foi legal? Foi surpresa? Ou algo? Assim, quando nós entramos aqui, nós fomos a primeira turma, né? Aí não tinha assim outras turmas. Um modelo. Isso. Foi bom, assim, sendo uma turma tipo modelo, como você falou, que vai crescendo, né, ao decorrer do curso, vai mudando-se as coisas e isso é bom. Certo. Quais foram os seus objetivos, assim, para iniciar o curso superior de licenciatura em Física? Vocês querem seguir a área de Física ou Matemática, outra área? Não, eu quero seguir a área de Física mesmo, eu quero ir para a sala de aula, para a aula e tudo certinho. Você também? Eu também pretendo ir para a sala de aula e pretendo fazer mestrado na área de educação e voltar lá para a Física. Entendi. Assim, qual a opinião de vocês sobre o aspecto do IFES, tanto estrutura física quanto metodologia? A nossa metodologia é boa. Nós não temos do que reclamar. Os professores são todos de ótima qualidade. Já a estrutura do campus, né, deixa a desejar um pouco. Para todos, né? Sim. Certo. Então a gente vai encerrar por aqui a entrevista e obrigado. Obrigado. Obrigado.
continuando com as entrevistas com os alunos do integrado, eu vou fazer umas perguntas para o Gustavo Ramos dos Santos. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Qual é a sua idade? 17 anos. Há quanto tempo você está estudando aqui? 2 anos. Qual curso você está fazendo? Eletromecânica. Como foi a sua entrada no campus? Bom, foi meio difícil de me adaptar, por causa que eu vim de colégio particular. Aí quando eu vim pra cá, eu acho que foi muito difícil, por causa que eu achei difícil as matérias e também tipo, distante da minha casa, distante de onde eu vim, que eu moro de outra cidade, bem distante. Achei bem difícil, mas depois me acostumei. Onde você mora? Buquim. Quais são as expectativas daqui pra frente? Bom, primeiro passar de ano, estudar muito e tentar passar no Enem para estudar em uma engenharia. Você pode definir o campus tanto quanto a estrutura dele, quanto os métodos de ensino? Bom, acho que o prédio deveria melhorar muito, tanto na parte de manutenção como em reformas. E a metodologia é muito boa, o ensino bom, só acho que deveria melhorar em algumas matérias. E também na parte de organização, que direto muda as grades, muda a rota. É isso que deveria melhorar, na minha opinião, claro. Obrigado, Marcelo. Nós vamos fazer uma simulação da entrevista. Um vai ser o entrevistador e o outro vai ser o entrevistado. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.